Você já assistiu a todas as aulas sobre o número dos substantivos simples? Ainda não? Se ainda não assistiu, corre lá e assiste, que eu vou dar continuidade ao plural do substantivo. Só que dessa vez eu vou falar do plural dos substantivos compostos. Não deveria ser um plural tão difícil, não deveria ser chato. No entanto, existem muitas exceções, e nessas exceções é justamente o ponto em que nós encontramos dificuldades, mas nada demais. Dá para saber numa boa. E você fica comigo, nós vamos dar continuidade ao assunto. Antes de continuarmos com a aula, não se esqueça de se inscrever no meu canal Enem. @canal Enem da Profa Marijane. Eu estou fazendo um canal somente para o Enem. Lá eu já trabalhei toda a competência 1 e a habilidade 1. Inclusive, estou encerrando um dos últimos assuntos desta habilidade. Você precisa conhecer as habilidades e competências do Enem para se dar muito bem na prova. E você completa aqui, estudando gramática, literatura, redação, tudo que eu posso oferecer neste canal. Não se esquece de compartilhar este vídeo com outras pessoas. Isso vai me ajudar a progredir no canal, é o meu legado. E eu preciso que as pessoas correspondam para eu entender que está dando certo. Coloca o meu like. Se colocar o meu like, eu vou ficar mais feliz ainda. Mas muito bem, vamos ao plural dos substantivos compostos. Nós temos um substantivo composto quando ele é formado com mais de 2 radicais. Temos que verificar a palavra. Esse substantivo composto, ele pode vir acompanhado do hífen, ligado por hífen ou não. Até mesmo porque vocês devem lembrar que a nova ortografia aboliu alguns usos do hífen, não todos. E aqui nós vamos também fazer a diferença. A primeira regra é quando eu tenho um substantivo composto e ele não faz uso do hífen, ele é todo unido. No entanto, eu identifico 2 ou mais radicais. É o caso da palavra girassol. Gira-sol. Perceberam? 2 radicais. O que é um radical? É um elemento base de cada palavra. Gira, eu tenho um radical até o R, e sol é uma palavra todinha um radical. Quando se une, tanto é que é escrito aí girassol com 2 S's. Tenho 2 palavras, mas é como se fosse apenas uma, porque não é unida por hífen ou não é separada, mesmo que não tenha o hífen. Vai seguir a regra dos substantivos simples. Girassol, terminado em L, perde o L e ganha o IS. Girassóis. Aí você vai dizer, mas eu ainda não sei a regra dos substantivos simples. Tem que assistir às outras aulas. Eu dividi as aulas em aulas pequenas para você não ficar enfadado. Corre lá e assiste, é muito importante. Você vai verificar que eu digo a verdade quando você for fazer os exercícios comigo. E tem mais, quando chegar lá na parte de sintaxe, você vai precisar compreender direitinho o que é um substantivo e todos os elementos que compõem o substantivo. Vamos a mais uma palavra. Aguardente. Água mais ardente. Aguardente é formado por um processo aí de aglutinação. É quando perde um elemento. É diferente de girassol, que foi formado por um processo de justaposição. Não perde elemento. Mas muito bem, qual é o plural de aguardente? Termina em vogal. Basta acrescentar o S. Aguardentes. E também mais um exemplo aí para solidificar o aprendizado. A palavra mal me quer, que é uma planta, que é uma flor. Mal me quer. Eu tenho mal, eu tenho o mi e tenho o quer. Tenho 3 palavrinhas aí para formar um substantivo composto. Tenho mais de um radical. Mal me quer vai formar o plural mal me queres. É incrível a língua portuguesa, ela é mesmo linda. Porque como é que pode? O verbo ali, de repente, vai receber o plural. Mal me quer, mal me queres. Nós vamos verificar em algumas regras que quando uma palavra ela é composta com verbo, o verbo vai ficar invariável. Não é o caso aqui da palavra mal me quer.
temos que prestar atenção nas muitas exceções, nos casos especiais do substantivo composto. Eu estou fazendo sempre propaganda do Volpe, não ganho nada para fazer a propaganda do Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, mas você pode baixar no celular e consultar a qualquer hora. Eu faço isso constantemente. Eu não domino todas as palavras da língua portuguesa, por mais que eu estude, eu não domino, então eu preciso consultar. Consulta o Volpe, deixa no celular, isso aí já vai te ajudar bastante. Temos aqui a regra dos substantivos compostos, quando eles são unidos sem hífen. Porém, nós temos uma outra regra dos substantivos compostos, quando eles são unidos com hífen. Tem também aqueles substantivos compostos que eles não estão numa mesma palavra, numa única palavra, estão em palavras diferentes, separados, sem o hífen. Eu já, inclusive, falei sobre a nova ortografia. Assiste, não esquece de vasculhar a parte do meu canal em que há os vídeos, é onde eu estou fazendo uma aula completa, um curso completo de gramática. Já falei de fonologia, estou em morfologia e vou dar continuidade, sempre com exercícios. Também comecei um curso completo de literatura. Eu trabalho um pouco a gramática, trabalho um pouco a literatura e a redação. E aí você vai acompanhando aí a numeração das aulas. Também pode acompanhar pelas playlists, que isso aí ajuda bastante. Tenho a parte do meu canal em que eu entro com aulas ao vivo. São aulas interessantes, importantes para vestibular, para escola, para concurso público, para tudo que você precisa. Mas muito bem, vamos à próxima regra. Eu chamo esta próxima regra de uma regra que ela é geral. Seria muito bacana, muito legal, se nós pudéssemos nos basear nesta regra. Mas, como eu falei, existem as exceções e nós temos que levar em conta estas exceções. Mas vamos aprender a regra geral. Essa aí, faz um mapinha, bota no teu caderno. Por exemplo, quando eu tenho um substantivo composto, que ele é formado de substantivo mais substantivo. A palavra couve-flor. Couve é um substantivo, flor é outro substantivo, unido aí com hífen. Aí você diria assim para mim: professora, couve-flor terminou em vogal, começou com uma outra consoante lá na próxima palavra, que é o F, não é o R nem o S. E a senhora falou lá na nova ortografia, quando ocorre isso, a palavra deve ficar toda junta sem o hífen. Não é este caso. Aí você deve prestar bem atenção. Quando eu falei sobre o hífen, aí você precisa rever a aula, eu falei dos prefixos. Palavras terminadas em prefixos, quando a próxima palavra começa com determinada consoante. Não é o caso aqui dessas palavras que eu estou falando. Eu estou falando de substantivo mais substantivo. Substantivo não é prefixo, é uma classe gramatical. E lá eu até digo que é preciso conhecer boa parte dos prefixos. Por isso é unida aqui com hífen normalmente. Substantivo mais substantivo, as duas palavras vão para o plural. Plural de couve-flor, couves-flores. Seria muito legal se isso desse certo em todas as palavras, mas não acontece. Na próxima regra, eu tenho uma palavra que ela é formada por um substantivo mais um adjetivo. Também os dois vão para o plural. Boia fria é o peão, é o trabalhador. Boia fria, principalmente do campo. Boia fria, os dois vão para o plural. Boias frias. Outra palavra, guarda civil. Toma cuidado com essa palavra guarda, que eu tenho a palavra guarda quando é um substantivo, que é a pessoa, e eu tenho a palavra guarda quando é o verbo. Quando esta palavra guarda for um substantivo e a próxima palavra um adjetivo, que o adjetivo dá característica para o substantivo, os dois vão para o plural. Não é o caso do verbo, porque o verbo vai ficar invariável. E aí você me pergunta, sempre? Não. Na maioria das palavras, o verbo vai ficar invariável. No caso aqui de guarda civil, é substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural, guardas civis. O contrário, quando eu tenho um substantivo formado por adjetivo mais substantivo, os dois também vão para o plural.
plural. Um exemplo, boa vida. Ele é um boa vida. Uma pessoa que leva a vida aí na maresia. Ele é um boa vida, bem tranquilo, sem responsabilidade. Adjetivo mais substantivo, os dois vão para o plural, boas vidas. Curta-metragem. Curta é um adjetivo, metragem é um substantivo, que é um tipo ali de filme, curta-metragem, pequeno. O plural vai ser curtas-metragens. Fácil, né? Substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, as duas palavras vão para o plural. Outra palavra em que as duas palavras vão para o plural é quando eu tenho um numeral ordinal. Olha só, o ordinal é primeiro, segundo, terceiro, quarto, diferente do numeral cardinal. Cardinal é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Segunda-feira, os dias da semana. Segunda é o numeral ordinal, feira é o substantivo. Numeral ordinal mais substantivo, os dois para o plural. Segunda-feira, segundas-feiras. Terça-feira, terças-feiras. E assim, os nomes da semana vão para o plural, os dois elementos. Até aí, os dois elementos vão para o plural. Começa a mudar a partir de agora. Quando eu tenho uma palavra formada por um prefixo mais um substantivo, um prefixo ele vai ser invariável. Ex-aluno. Ex é prefixo, aluno é substantivo. Só o substantivo vai para o plural. Ex-aluno, ex-alunos. Outra regrinha é quando eu tenho um verbo mais substantivo. E aqui eu coloco a palavra guarda-costas. Guarda é do verbo guardar. É o que protege as costas. Costas é um substantivo que ele já existe no plural. Não é guarda-costa. O correto é dizer guarda-costas. Se o verbo é invariável, eu digo o guarda-costas, os guarda-costas. Mas se eu tenho o verbo mais substantivo, somente o substantivo vai para o plural. É a lógica, é correto. Também quando eu tenho um advérbio mais um adjetivo. Verbo, advérbio são palavras invariáveis. O verbo, em algum momento, a gente vai ver que tem exceção. O advérbio, eu tenho a palavra sempre viva. Sempre é advérbio, viva é adjetivo. Quem é que vai para o plural? O adjetivo. A sempre viva, as sempre vivas. E por fim, eu tenho uma palavra que ela é composta por elementos repetidos. Tico-tico, quero-quero, são pássaros. O quero-quero é um pássaro. E aí é o seguinte, quando essas palavras repetidas, elas forem formadas por verbos, eu tenho a possibilidade de pluralizar o último elemento, que é a regra geral, ou a exceção de pluralizar os dois elementos. Eu digo o quero-quero, os quero-queros, ou os queros-queros. Fica feio, a eufonia aí não tá legal, mas é a regra da gramática. É diferente quando eu tenho a palavra tico-tico, não é verbo. Então, a possibilidade é somente o último elemento. Os tico-ticos. Esta é a regra geral, aí você já começa a me dizer, ai, se essa regra geral é desse jeito, já não tá muito legal, porque eu tenho que aprender regras, tenho que aprender a fazer um mapinha, tenho que pegar outras palavras e analisar, vai lá no Volpe. É claro que existem exceções. Quando o Volpe te der mais de uma possibilidade, são as exceções. E você pode aprender aí brincando muito fácil mesmo. Falar em exceção, vamos verificar algumas exceções. Por exemplo, o grão-mestre. Aí você vai dizer, professora, primeiramente me diga o que é um grão-mestre. Um grão-mestre, na ordem maçônica, é o presidente, é quem manda em tudo, é o título maior. O grão-mestre, esse grão, é redução de grande. Grão aqui não é aquela sementinha. Grão aqui é grande, redução de grande. Quando eu tenho este substantivo, que é formado por adjetivo mais substantivo, e a forma primeira é reduzida, eu vou pluralizar apenas o último elemento. O grão-mestre, os grão-mestres. Por quê? Por causa da forma reduzida. É a mesma coisa quando eu digo a Gran Cruz. Gran Cruz é um título honorífico que uma pessoa recebe. É uma alta honra, talvez a mais alta honra. A Gran Cruz, gran também é redução de grande, é adjetivo mais substantivo, mas como eu tenho uma redução da palavra, somente o substantivo vai para o plural. A Gran Cruz, as Gran Cruzes. Tem lógica. A eufonia, embora essa eufonia em alguns momentos aí deixem a gente assim agoniado, não é tão eufônico assim. A eufonia trabalha com um bom som. Vamos a outros exemplos? Nova-iorquino, Nova Trentino,
quem mora em Nova Trento. Então, o que vai acontecer? Vai ficar apenas o último elemento. O nova-iorquino, os nova-iorquinos. O primeiro não vai para o plural. O nova-trentino, os nova-trentinos. A mesma coisa vai acontecer com algumas palavras compostas pelo são, que é uma redução de santo. Eu digo o São Bernardo, a raça de cachorro. O plural vai ficar os São Bernardos. Somente o último vai para o plural. O São Joanense fica os São Joanenses, somente o último para o plural. E para finalizar, pelo menos aqui nos nossos estudos, eu tenho a palavra cavalo-vapor. Cavalo, hífen, vapor. Fica cavalos, vapor. O plural fica cavalos, vapor. Somente o primeiro elemento. Dá a entender que na formação desta palavra era cavalo a vapor. Tinha uma preposição no meio. E nós temos uma regra, quando o substantivo é unido por preposição, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Na formação, eles tiraram a preposição, colocaram o hífen, mas seguiram a regra. Fica o cavalo a vapor, os cavalos vapor. Esta aqui são algumas exceções, mas eu digo, é uma lista grande, não se finda e você deve sempre consultar. Nós vamos ficar por aqui, eu vou dividir em 3 partes essa aula sobre o plural dos substantivos compostos, para dar tempo aí de organizar o material e daqui a pouco eu já trabalho a próxima aula. Fiquem comigo, um grande abraço.